Olá, começa agora o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pela frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. Para essa terça-feira de carnaval, o Intercampus preparou uma entrevista especial sobre mudanças climáticas. A repórter estagiária Laura Schaldi conversou com o professor Manuel Eduardo Ferreira, do IESA, o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Entre outros aspectos, o professor falou sobre a atuação necessária quanto à preservação ambiental e sobre a manutenção dos Estados Unidos e até do Brasil no Acordo de Paris, o tratado que tem como objetivo a redução na emissão de dióxido de carbono na atmosfera. O professor Manuel Ferreira também comentou na entrevista sobre a demarcação de terras indígenas e a organização do atual Ministério do Meio Ambiente. No final da conversa, o professor Manuel Ferreira ainda falou sobre as medidas do atual governo na área ambiental e como a população pode ajudar a diminuir os impactos das mudanças climáticas. Vamos acompanhar a entrevista do professor Manuel Eduardo Ferreira, do IESA, do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, a repórter estagiária Laura Schaldi. O termo mudança climática refere-se à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Para nos contar mais sobre mudanças climáticas, o professor nos cursos de Geografia e Ciências Ambientais do Instituto de Estudos Socioambientais, o IESA da UFG, professor Manuel Eduardo Ferreira, conversa com a gente por telefone. Olá, professor Manuel, obrigada por aceitar nosso convite. À disposição, obrigado pelo convite. Para começarmos, eu queria saber qual que é a realidade climática atual do Brasil. Se nós estamos andando para uma vida melhor ou agravando a situação que a gente já tem? Bom, Laura, há indícios, de que estejamos caminhando para uma situação climática pouco adversa, daquela que a gente havia se acostumado na última década. Há indícios que o clima ele tem sofrido pequenas alterações em algumas localidades do país, e a gente pode citar, por exemplo, algumas localidades que, com o bioma cerrado, alguns estados que compõem essa região têm demonstrado pequenas variações climáticas. Essas variações elas são percebidas com temperaturas máximas que passam daquela média que a gente estava já acostumado, mínimas também, às vezes alteradas, precipitação, chuva, as médias dos índices mínimos e máximos também com certas alterações, Então, há sim vários estudos, na verdade, que já indicam algumas mudanças, Aqui no estado de Goiás, por exemplo, isso também já tem sido acompanhado por alguns especialistas. Desde o ano passado, o governo norte-americano e o brasileiro estão afirmando que vão deixar o Acordo de Paris. Qual que seria o impacto se eles realmente saírem do acordo? Olha, essa agenda, vamos dizer, voltada para ações que mitigam, ou seja, que tentam amenizar as mudanças climáticas, tentam evitar, por exemplo, que a temperatura no globo alcance um aumento de 2 graus centígrados, por exemplo, ainda nesse século. Medidas como essas, que podem não ter volta, podem desencadear fenômenos. Essa ação, em especial, do governo Trump e acompanhado do governo brasileiro, que ainda não se confirmou se isso vai acontecer, ela é negativa, num cenário global, eu diria primeiro, porque ele pode realmente desestimular outros países que estão engajados com compromissos, para reduzir emissões de gases de efeito estufa. Tem vários programas ambientais em ação, no momento no Brasil, por exemplo, programas ambientais para redução de desmatamentos, controle de queimadas. Nos Estados Unidos também, por exemplo, a redução do uso de combustíveis fósseis, emissões de gases poluentes por conta de automóveis, indústrias, etc. Então, essa saída,
desse grupo de países, né, por exemplo, que se firmou nessa Conferência do Clima em Paris, ele acaba sendo assim, vai contrário, né, ao momento que acho que a maioria dos países já percebem que precisam tomar iniciativas para evitar uma catástrofe ambiental em nível mundial, né? E essas catástrofes, elas acontecem de forma diferente em cada país, né? Dependendo do clima, da região e também do preparo socioeconômico daquele país para enfrentar essas mudanças. Então, os Estados Unidos é um país bastante desenvolvido, né? E ainda assim vem sofrendo com as mudanças climáticas. Agora há pouco enfrentou uma temperatura agora no seu inverno, né, bastante abaixo, né, com temperaturas muito abaixo daquelas médias registradas, né, que eles estavam acostumados. E isso causou, inclusive, mortes naquele país e secas, às vezes, ou ondas de calor também muito intensas no verão. E isso também acontece em outros países, mas eles estão bastante preparados, né, digamos, tem uma estrutura. E talvez o Brasil não tenha exatamente essa estrutura, por exemplo, para acomodar essas mudanças climáticas no semiárido, né, ou na Amazônia, né, em algumas outras áreas, por exemplo, onde se tem um agronegócio forte. Então, eu vejo como negativo, né, essa posição, porque a tendência é que você se engaje cada vez mais em programas que combatam o aquecimento global, combatam as emissões de gases de efeito estufa, enfim, programas que voltem para esse olhar mais afinado, né, com o meio ambiente. Bom, e tem uma questão, eu sempre coloco, né, para meus alunos, né, para pesquisadores, etc., eu vejo uma questão também muito clara, que essas posturas muito contrárias, né, muito radicais, de ser totalmente contra, né, eu não vejo como um ponto positivo, porque quando você implementa medidas e políticas em prol do meio ambiente, você não necessariamente precisa acreditar que, por exemplo, o desmatamento causa aquecimento, né, ou causa redução de chuvas, ou, né, enfim, causa variações climáticas. Você não precisa necessariamente acreditar nisso. Mas quando você implementa essas políticas, você está melhorando a vida dos seus habitantes, dos seus cidadãos. Ou seja, você está trazendo práticas que são muito benéficas para a vida em sociedade, trazem maior equidade entre os habitantes de uma região. Ou seja, você quer tirar pessoas que estão vivendo em situações de pobreza, quer implementar políticas que favoreçam uma qualidade da água, quer implementar políticas que favoreçam um ar mais limpo, quer implementar políticas que protejam o solo, por exemplo, ou a sua recarga, né, favoreça o reflorestamento ou a manutenção de florestas, de áreas de vegetação nativa. Ou seja, tudo que você faz em prol do meio ambiente, você tem um retorno muito positivo para a sociedade. Então, eu vejo, na verdade, o governo brasileiro, se ele se posicionar contrário a essas políticas ambientais, ele está indo na contramão, não apenas de aceitar, de concordar com a ciência, né, que aponta para essas mudanças climáticas. Eu vejo que ele está indo na contramão de programas ambientais que favorecem o país. Só para você ter uma ideia, o Brasil é um país líder em exportação de alimentos. E ele, ou seja, um agronegócio muito desenvolvido. Se ele não se posicionar positivamente nessa agenda de redução de emissões de gases de efeito estufa, redução de desmatamentos, maior controle de queimadas, um maior gerenciamento da sua área agrícola, por exemplo, ele vai sofrer sanções econômicas, né, comerciais, de países que estão engajados. E isso, na verdade, não é nada bom para a nossa economia, para a nossa balança comercial. Então, essas posições muito radicais, que é o que eu vejo, elas eram prometidas na campanha do governo Trump nos Estados Unidos, elas estão sendo seguidas de uma maneira um pouco
enfim, pouco elaborada, com pouco raciocínio pelo governo brasileiro, às vezes por uma questão ideológica também, né? Uma questão de vincular meio ambiente e proteção ambiental com uma ideologia de esquerda, ou, né, enfim, algo burocrático, algo que emperra a economia, né, fiscalização, né, que favorece somente a fiscalização e burocracias, mas na verdade não está sendo muito bem articulado, muito bem raciocinado. Então aquela decisão não bem pensada, porque um governo mais forte, no qual ele tem uma vamos dizer assim, uma ascendência, né, sobre essa política, sobre o atual governo, ele acaba seguindo aquilo sem pensar. Então, eu acho que o Brasil é muito negativo. Por exemplo, os Estados Unidos é uma economia muito forte, tem muita tecnologia, né, e é um país bastante desenvolvido, ele pode contornar essas políticas equivocadas do seu governo, do seu presidente. Acho que nós não temos toda essa margem de negociação ou de contorno, né? Nós temos, às vezes, que valorizar o meio ambiente, porque esse é um ativo que nós temos de graça, né? Nós somos bastante favorecidos pela natureza, né? O país que tem a maior biodiversidade do mundo, as maiores reservas de água, áreas cultiváveis enormes, um clima ameno, né? Um clima praticamente estável durante todo o ano. Nós não temos nenhuma diversidade climática, a gente pode dizer assim. É um país que precisa valorizar realmente todo esse ativo ambiental. Com o projeto de extinção da demarcação de terra indígena e áreas de preservação ambiental, qual que vai ser o impacto disso nas mudanças climáticas brasileiras? Olha, eu vejo como também bastante temeroso, né? Essa mudança de políticas em prol das terras indígenas e áreas de conservação. No meu entender, o que acontece? Foi feito um grande trabalho, isso a gente tem que reconhecer, dos governos passados, sobretudo no governo do governo do ex-presidente Lula, esse período, né, até acho que o primeiro governo da ex-presidente Dilma, houve um favorecimento da demarcação, do reconhecimento de terras indígenas e também de áreas de proteção ambiental, né, de preservação, unidades de conservação, melhor dizendo. E, novamente, o governo que chega, ele não precisa desmantelar essa política, ele não precisa desarticular isso, porque acho que são ganhos. Áreas que são demarcadas para indígenas, né, para essas nações indígenas, elas, na verdade, são uma forma de proteger essas áreas florestais, né? Então, já há estudos que demonstram, é muito claro isso, que o desmatamento, por exemplo, que avança na Amazônia, ele respeita os limites das unidades de conservação e das terras indígenas. Pouco desmatamento entra nessas áreas. Isso demonstra que aquelas áreas, elas exercem uma governança, né, territorial muito interessante, que o governo jamais poderia fazer, porque ele não tem condições econômicas, né, para implantar lá um sistema de fiscalização muito forte, né? Quer dizer, a gente faz um monitoramento por satélite, mas não tem em campo mesmo fiscais, né, toda a segurança para proteger essas áreas. Então, por exemplo, indígenas, eles fazem esse controle, ou seja, eles ganham aquela área, precisam para manter as suas identidades culturais, as suas tradições e tudo mais, mas eles protegem também essas áreas. Então, e aí, ao proteger essas áreas, eles estão diretamente contribuindo para a manutenção, o equilíbrio ambiental. Então, eu também vejo com certa preocupação políticas muito ariscas, muito radicais em relação a essas demarcações. A suspensão da demarcação, tem áreas que ainda estão finalizando a demarcação, né, consolidando essa demarcação, eu vejo como um certo perigo, porque justamente elas favorecem a proteção desse ativo ambiental. Numa área florestal, por exemplo, aqui no Cerrado também, com as comunidades tradicionais, por exemplo, não só na Amazônia, mas no Cerrado também é importante essas unidades de conservação e esses territórios de comunidades tradicionais também favorecem, e também indígenas
também favorece a manutenção desses ambientes. A Amazônia tem uma área de proteção bastante extensa, eu diria interessante, uma área que passa dos 50% do bioma, com demarcações, seja com terras indígenas, seja com unidades de conservação, parques estaduais ou federais. Porém, os outros biomas no país não. Os biomas no país praticamente não chegam a 5%, 6% da sua área conservada, mantida por unidades de conservação ou terras indígenas. A gente não chega a 10%, né? No Cerrado, por exemplo, não se chega a 10%, se você considerar todas essas áreas. Esse percentual é muito baixo. Na Amazônia, você tem um percentual vamos dizer assim, atingiu um ponto interessante para manutenção. Agora você não pode voltar atrás, né? Porque você já fixou ali uma área interessante para manter aquele bioma. Nos demais, falta ainda políticas que favoreçam a criação de unidades de conservação, ao meu ver. E no cenário econômico, a gente pode pensar também que a agricultura, ela também não quer esse respeito. Eu penso que os agricultores, né, o setor, também já viu que o desrespeito a essas políticas, ele também desfavorece a sua atuação. Então, por exemplo, como eu falei, os países, né, ligados a essas cúpulas do clima, né, esses painéis, né, intergovernamentais das mudanças climáticas, eles estão de olho nessa atuação, né, no Brasil. Eles estão vigilantes, né, eles têm eles têm um conhecimento vasto sobre o nosso território, têm um conhecimento interessante sobre essas mudanças que acarretam mudanças climáticas, então eles estão vigilantes. O nosso setor agrícola também não quer esse desrespeito, né? Tanto é que eles não aceitaram, por exemplo, a união das pastas de meio ambiente e agricultura. Eles preferem mantê-las separadas porque veem com bons olhos uma pasta que pode fiscalizar, que pode também coibir ações de grande impacto. Enfim, então a gente eu acredito que a gente esteja no momento caminhando para um entendimento mais claro desse equilíbrio. E, professor, durante a Conferência de Mudanças Climáticas da ONU, foi dito que as promessas para conter o aquecimento global não estão surtindo efeito. Quais que deveriam ser as metas mais concretas deste acordo? Bom, o Brasil tem, na verdade, metas bastante concretas, né, que já foram assumidas, que é, por exemplo, um reflorestamento, né, uma restauração, né, florestal. Eu falo floresta, não significa que é só áreas com árvores, né, com fisionomias arbóreas, né, florestas, etc. Mas é toda fisionomias diversas, né, de vegetação. O governo assumiu valores bastante expressivos, né, de restauração. Se não me engano, são alguns milhões aí de hectares, né? Isso dentro aí dos próximos anos, né? Dentro dos próximos 10 anos, precisaremos restituir, né, reconstruir áreas com matas, né, ou vegetação nativa, aí na ordem de 12 milhões de hectares, se eu não me engano. São números bastante expressivos. E isso é uma meta bastante robusta, tanto é que ela era bastante elogiada, né? Até, vamos dizer assim, o setor ligado a essas políticas, né? Dessas propostas, né, nas conferências da ONU sobre o clima, eles eram muito fortes, elogiados, porque o Brasil tomou a dianteira naquele momento. Isso há alguns anos, de 2015 para cá, o Brasil assumiu uma liderança nessas políticas. Nós temos metas também, né? Nós temos programas de monitoramento de desmatamento. Por exemplo, recentemente foi criado programas como vou citar o PRODES Cerrado, por exemplo, é um programa de monitoramento de desmatamentos por Cerrado. Já existe o PRODES Amazônia, por exemplo. Esses programas são conduzidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicação, né? Junto ali ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles conduzem esses programas de monitoramento. Aqui na UFG, o
o Instituto de Estudos Socioambientais, né, por meio do seu laboratório de processamento de imagens e geoprocessamento, tem participado desses programas, desses projetos. Tá? Por exemplo, no LAPIG, né, nosso laboratório faz um monitoramento das áreas de pastagens, no sentido de avaliá-las em termos de qualidade, de biomassa, de degradação, né, de suporte ao rebanho, né, nutricional, suporte nutricional. Temos avaliado as pastagens, por exemplo, para indicar áreas que os pastos precisam ser recuperados e outras que ele pode ter sua produtividade estendida. Isso é uma meta interessante, né, que é apoiada pelo próprio governo federal, né? Assim, né, era até o ano passado, por exemplo, e apoiado por várias iniciativas internacionais, várias ONGs, instituições, fundações que apoiam esses projetos no país. Então, eu não vejo que a gente, na verdade, assim, as metas, o país colocou metas interessantes e elas estão sendo seguidas, né? E tem que ter controle, tem que ter monitoramento para saber se a gente vai conseguir atingir essas metas. Então tem que fiscalizar, tem que acompanhar. Mas eu diria que a gente tem programas hoje, um dos programas muito interessante também, que está aí chegando ao seu final, pelo menos dessa primeira etapa, é o programa de agricultura de baixo carbono, por exemplo. É uma agenda super positiva para você melhorar condições do setor agrícola, incorporar tecnologias que o tornem mais produtivo e menos impactante ao meio ambiente, que reduz a emissão de gases de efeito estufa, providos, por exemplo, da ocupação irregular, do uso intensivo do solo, da falta de manejo, né, do pasto ou de áreas com agricultura, uma irrigação sem controle. Tem vários itens, né, nesse programa de agricultura de baixo carbono para incorporar tecnologias para reduzir emissões. Esse é um programa do governo federal, por exemplo. Então existem, assim, até então existem ainda vários programas que estão vamos dizer assim, unidos para que o país atinja essas metas que ele colocou nessas últimas reuniões, né, da ONU sobre o clima, as últimas conferências, né? Então, eu vejo que a gente, na verdade, fez bastante coisa nos últimos anos, né? Nós adotamos práticas interessantes para administrar essas mudanças climáticas em nosso território e também contribuindo para uma manutenção do clima, né, uma mitigação, né, das mudanças climáticas em nível global. O Brasil tem feito bastante. Resta saber agora se ele vai continuar, e me parece, até então, estava essa dúvida, né, pairando aí nos primeiros meses aí do governo. A gente já tem o primeiro mês ainda, né, mas esses primeiros 100 dias aí tem essa dúvida, né, pairando, e ao que me parece, várias dessas políticas vão ser mantidas, né. Me parece que as coisas não vão ter esse contorno dramático que estava se anunciando. Acho que a gente vai conseguir manter esses programas, essas políticas. Tá? Então, resumindo, até então a gente fez bastante. Tá? Nos últimos anos, na última década, o Brasil avançou muito nessa pasta, tanto é que se tornou uma referência, né, entre os países participantes dessas conferências. O Brasil se tornou um protagonista. Tá? E ele, nesse início do ano, ele perdeu um pouco esse protagonismo, justamente por declarações polêmicas, que não se efetivaram. Eu acredito que não vão se efetivar da forma como alguns setores da sociedade estavam esperando. E, professor, o que a população pode fazer para ajudar a combater os impactos ambientais? Olha, a população pode fazer bastante, né? Por exemplo, ela pode fiscalizar, né? Ela pode denunciar os impactos que forem de seu conhecimento, né? Isso pode ser denunciado para o Ministério Público, pode ser denunciado para agências de meio ambiente estaduais e municipais. Então, assim, acho que fiscalizar, né? A população pode também contribuir para, por exemplo, reduzir consumo de água, que não é um bem hoje muito valioso, não é infinito,
E com essas pequenas mudanças no clima que já estamos percebendo, uma atitude positiva é usar de forma racional esse recurso natural, né? A água, por exemplo, o solo, né? Então, assim, adotar práticas mais sustentáveis nas áreas agrícolas, né? Então, aí tem várias práticas, né? Não é minha área, a agronomia não é minha área, mas tem várias práticas que promovem, né, a recarga de lençóis freáticos, promovem uma proteção do solo, enfim, né? Tem que observar, né? Então, assim, a sociedade pode fazer bastante, né? Não é só esperar dos órgãos públicos, das agências de fiscalização, agências reguladoras, mas realmente atuar efetivamente. Então, eu viria como a fiscalização e a adoção de práticas mais sustentáveis nas suas atividades. A nossa região metropolitana aqui de Goiânia, por exemplo, né? A gente tem aí problemas sérios com saneamento básico, impermeabilização do solo, por exemplo, pode ser evitada, né? Nós temos o uso do automóvel, né, de uma maneira, às vezes, não muito racional, quer dizer, a gente usa veículos automotores, né, que usam combustíveis fósseis em excesso. Isso pode ser também uma prática que a sociedade pode adotar, né, para o seu próprio bem, né, para o seu próprio bem-estar. Então, é uma questão de cultura, de aprendizado, de tornar essas práticas mais presentes no nosso dia a dia. Mas acredito que a sociedade pode ajudar, sim. E aí isso exige mudanças de hábitos, né? E acho que o brasileiro, né, e o goiano, né, por que não, ele pode adotar essas práticas para conservação. Professor Manuel, muito obrigada por sua entrevista. Obrigado, Laura. Eu estou à disposição. Sempre que vocês precisarem, quiserem conversar a respeito, eu estarei à disposição. Esta foi a participação do professor do IESA da UFG, Manuel Eduardo Ferreira. O Intercampus especial para essa terça-feira de carnaval fica por aqui. Os trabalhos técnicos foram de George Barbosa. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.